Título: Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada neurose de angústia, 1895-1894. Esse texto pertence ainda ao terceiro volume de suas publicações. Agora as notas do editor inglês. Incluído na coletânea de sinopses dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo em 1897, a presente tradução com um novo título baseia-se na de 1924. Pode-se considerar este artigo como o primeiro trecho de uma pista que percorreu, com mais de uma bifurcação e mais de um retorno acentuado à totalidade dos escritos de Freud. Entretanto, como se verifica pela lista de trabalhos sobre angústia impressa como apêndice a Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, edição Estandarte Brasileira, volume 20, ver em... aí tem uma nota, né? Entre colchetes. Imago, editora, 1976. Este não é, estritamente falando, o início da pista. Ele foi precedido de várias partidas exploratórias em forma de rascunhos submetidos por Freud e Wilhelm Fliess, particularmente os rascunhos A, B e E. Assim, na seção 2 do rascunho B, datada de 8 de fevereiro de 1893, Freud, 1950, entre parênteses, já estão resumidos alguns dos principais pontos do presente artigo. Em especial, insiste-se na necessidade de destacar da neurastenia a neurose de angústia e muitos dos sintomas são enumerados exatamente como aqui. Por outro lado, esse rascunho não contém nenhuma indicação da etiologia mais profunda da neurose, tal como proposta aqui. O acúmulo de excitação sexual que não consegue encontrar descarga no campo psíquico. Para isso, temos que recorrer ao rascunho E, onde a teoria é formulada na íntegra, talvez até com mais clareza do que adiante. Infelizmente, o rascunho E não está datado. Os editores da correspondência com Fliess atribuem-lhe, por razões não muito convincentes, a data de junho de 1894. Mas seja como for, é evidente que ele deve ter sido escrito antes, e não muito antes deste artigo. Alguns dos pontos obscuros aqui encontrados são esclarecidos pelo rascunho E, assim como pelo rascunho G, também sem data, mas com certeza contemporâneo do presente trabalho, que inclui um notável diagrama retratando as ideias de Freud sobre o mecanismo do processo sexual. É também recomendável ter em mente, ao ler esses primeiros artigos, que Freud, nessa época, estava profundamente empenhado numa tentativa de formular os dados da psicologia em termos neurológicos, tentativa que culminou em seu abortado, abre aspas, projeto para uma psicologia científica, fecha aspas, 1950. Escrito no outono de 1895, poucos meses após esses rascunhos, mas, como eles, só postumamente publicados. E que daí por diante só sobrou inteiramente. Freud ainda não adotara por completo a hipótese da existência de processos mentais inconscientes, como se observa numa frase de seu artigo anterior sobre as neuropsicoses de defesa. Assim, nesse artigo, ele faz uma distinção
entre excitação sexual somática de um lado e libido sexual ou desejo psíquico de outro. A libido é encarada como algo exclusivamente psíquico, embora, mais uma vez, ainda não pareça ter havido uma distinção clara entre psíquico e consciente. É interessante notar que na sinopse desse artigo, escrita pelo próprio Freud apenas 2 anos depois, 1897, adiante, ele evidentemente já aceita a concepção de libido como algo potencialmente inconsciente. E escreve: a angústia neurótica é a libido sexual transformada. Seja quais forem os termos em que expressou essa teoria, porém, Freud a sustentou quase durante toda a vida, ainda que com várias complicações restritivas. Quanto à longa série de opiniões mutáveis que estavam por vir, um apanhado será feito na introdução do editor inglês no volume 20 da edição Standard. A último dos principais trabalhos de Freud sobre o assunto, Inibição, Sintoma e Angústia, 1926. Nesse intervalo, porém, Freud se viu frente a uma controvérsia imediata com um colega cético e psiquiatra, Lohenfeld, de Munique, do qual resultou o estudo que se segue a este. Agora o texto. Título: Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada neurose de angústia. Introdução. É difícil fazer qualquer afirmação de validade geral sobre a neurastenia, na medida em que usemos esse nome para abranger todas as coisas que Baird incluiu nele. Em minha opinião, a neuropatologia só terá a ganhar se fizermos uma tentativa de separar da neurastenia propriamente dita todos os distúrbios neuróticos em que, por um lado, os sintomas estão mais firmemente ligados entre si do que os sintomas típicos da neurastenia, tais como pressão intracraniana, irritação espinhal e dispepsia com flatulência e constipação, e que, por outro lado, exibem diferenças essenciais em sua etiologia e mecanismo em relação à neurose neurastênica típica. Se aceitarmos esse plano, logo obteremos um quadro bastante uniforme da neurastenia. Estaremos então em condições de diferenciar da neurastenia genuína mais nitidamente do que tem sido possível até aqui. Várias pseudoneurastenias, tais como o quadro clínico da neurose reflexa nasal organicamente determinada, os distúrbios nervosos das catexias e arteriosclerose, os estágios preliminares de paralisias geral dos loucos e algumas psicoses. Além disso, será possível, como propôs Moebius, eliminar alguns dos status nervosi, ou seja, estados nervosos, de indivíduos hereditariamente degenerados. E também descobriremos razões pelas quais várias neuroses hoje descritas como neurastenia, em particular as neuroses de natureza periódica ou intermitente, devem antes ser incluídas na melancolia. Contudo, a mais notável de todas as mudanças será introduzida se decidirmos destacar da neurastenia a síndrome que proponho descrever nas próximas páginas e que satisfaz de modo especialmente completo as condições estabelecidas acima. Clinicamente, os sintomas dessa síndrome relacionam-se de modo muito mais estreito entre si do que com os da neurastenia genuína, isto é, frequentemente aparecem juntos e substituem uns aos outros no curso da
enfermidade. E tanto a etiologia como o mecanismo dessa neurose são fundamentalmente diferentes da etiologia e do mecanismo da neurastenia genuína, tal como esta será caracterizada depois de efetuada a referida separação. Como chama essa síndrome de neurose de angústia? Porque todos os seus componentes podem ser agrupados em torno do sintoma principal da angústia, pois cada um deles mantém com esta última uma relação definida. Eu acreditava que essa concepção dos sintomas da neurose de angústia se tivessem originado em mim, até que chegou às mãos um interessante artigo de E. Hecker, em 1893, onde encontrei a mesma interpretação, exposta com toda a clareza e completude que se poderia desejar. Entretanto, embora Hecker reconheça certos sintomas como equivalentes ou como rudimentos de um ataque de angústia, não os separa do campo da neurastenia como me proponho fazer. Mas isso se deve, evidentemente, ao fato de ele não ter levado em consideração a diferença entre os determinantes etiológicos nos dois casos. Quando esta diferença é reconhecida, não há mais necessidade de designar os sintomas de angústia pelo mesmo nome de legítimos sintomas neurastênicos, pois o objetivo principal de postular o que de outra maneira seria um nome arbitrário é facilitar a enunciação de asserções gerais. Título 1. A sintomatologia clínica da neurose de angústia. O que denomino neurose de angústia pode ser observado numa forma rudimentar ou totalmente desenvolvida, tanto isoladamente como combinada com outras neuroses. Naturalmente, são os casos até certo ponto completos e ao mesmo tempo isolados que sustentam de maneira especial a impressão de que a neurose de angústia é uma entidade clínica. Em outros casos em que a síndrome corresponde a uma neurose mista, defrontamo-nos com a tarefa de distinguir e separar os sintomas que não pertencem à neurastenia ou à histeria, etc., mas à neurose de angústia. O quadro clínico da neurose de angústia abrange os seguintes sintomas. 2 pontos. Primeiro tópico. Irritabilidade geral. Este é um sintoma nervoso comum e, como tal, pertence a outros status nervosi. Menciono aqui porque aparece invariavelmente na neurose de angústia e é teoricamente importante. A irritabilidade aumentada aponta sempre para um acúmulo de excitação ou uma incapacidade de tolerar tal acúmulo, isto é, para um acúmulo absoluto ou relativo de excitação. Uma das manifestações dessa irritabilidade aumentada me parece merecer menção especial. Refiro-me à hiperastesia auditiva, a uma hipersensibilidade ao ruído, um sintoma indubitavelmente explicável pela íntima relação inata entre as impressões auditivas e o pavor. A hiperestesia auditiva revela-se frequentemente como sendo causa de insônia, da qual mais de uma forma pertence à neurose de angústia. Segundo tópico, expectativa angustiada. Não conheço melhor maneira de descrever o que tenho em mente, senão por esse nome, e acrescentando alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher que sofre de expectativa angustiada pensará numa pneumonia fatal e, cada vez que seu marido tossir quando estiver resfriado e com os olhos da imaginação, assistirá à passagem do funeral dele, se dirigindo-se à sua casa.
Observar duas pessoas paradas à porta da frente não poderá evitar a ideia de que um de seus filhos caiu da janela quando ouve baterem à porta. Imagina que sejam notícias de morte de alguém, e assim por diante, sendo que, em todas essas ocasiões, não há nenhum fundamento específico para exagerar uma mera possibilidade. Naturalmente, a expectativa angustiada se esmaece e se transforma imperceptivelmente na angústia normal, compreendendo tudo o que se costuma qualificar de ansiedade ou tendência a adotar uma visão pessimista das coisas. No entanto, em qualquer oportunidade, ela ultrapassa a angústia plausível dessa natureza e é frequentemente reconhecida pelo próprio paciente como uma espécie de compulsão para uma das formas de expectativa angustiada, que se relaciona com a saúde do próprio sujeito. Podemos reservar o velho termo hipocondria. O auge alcançado pela hipocondria nem sempre é paralelo à expectativa angustiada geral. Requer como pré-condição a existência de parestesias e sensações corporais aflitivas. Assim, a hipocondria é a forma preferida pelos neurastênicos genuínos quando estes caem presa da neurose de angústia, como ocorre com frequência. Outra expressão de expectativa angustiada é sem dúvida encontrada na inclinação para a angústia moral, o escrúpulo e o pedantismo, uma inclinação muitas vezes presente em pessoas com uma dose de sensibilidade moral maior que de costume e que, da mesma forma, varia desde o normal até a forma exagerada de mania de duvidar. A expectativa angustiada é o sintoma nuclear da neurose. Também revela abertamente uma parte da teoria da neurose. Talvez possamos dizer que existe, nesses casos, um quantum de angústia em estado de livre flutuação, o qual, quando há uma expectativa, controla a escolha das representações e está sempre pronta a se ligar a qualquer conteúdo representativo adequado. Terceiro tópico, mas a ansiedade, que embora fique latente a maior parte do tempo no que concerne à consciência, está constantemente à espreita no fundo. Tem outros meios de se expressar além desse. Pode irromper subitamente na consciência, sem ter sido despertada por uma sequência de representações, provocando assim um ataque de angústia. Esse tipo de ataque de angústia pode consistir apenas no sentimento de angústia, sem nenhuma representação associada, ou ser acompanhado da interpretação que estiver mais à mão, tal como representações de extinção da vida ou de um acesso, ou de uma ameaça de loucura, ou então algum tipo de parestesia, similar à aura histérica. Pode combinar-se com o sentimento de angústia, ou finalmente o sentimento de angústia pode estar ligado ao distúrbio de uma ou mais funções corporais, tais como a respiração, a atividade cardíaca, a inervação vasomotora ou a atividade glandular. Dessa combinação, o paciente seleciona, ora um fator particular, ora outro, queixa-se de espasmos do coração, dificuldade de respirar, inundações de suor, fome devoradora e coisas semelhantes. E em sua descrição, o sentimento de angústia frequentemente recua para o segundo plano, ou é mencionado de modo bastante irreconhecível, como um sentir-se mal, não estar à vontade, e assim por diante. Quarto tópico. Ora, um fato interessante de importância desde a perspectiva do diagnóstico é que a proporção em que esses elementos se misturam num ataque de angústia varia em grau notável e que quase todos os sintomas concomitantes podem constituir o ataque isoladamente,
assim como o pode a própria angústia. Há, por conseguinte, ataques de angústia rudimentares e equivalentes de ataques de angústia, todos provavelmente com a mesma significação, exibindo uma grande riqueza de formas até aqui pouco estudada. Um exame mais detalhado desses estados larvares de angústia, como Hecker, 1893, o chama, e de sua diferenciação diagnóstica dos outros ataques, logo se tornará uma tarefa necessária para os neuropatologistas. Agora começa uma nova sequência de tópicos. Incluo aqui uma lista que inclui apenas as formas de ataques de angústia que me são conhecidas. Tópico A. Ataques de angústia acompanhados por distúrbios da atividade cardíaca, tais como palpitação, seja com arritmia transitória ou com taquicardia de duração mais longa, que pode terminar num grave enfraquecimento do coração e que nem sempre é facilmente diferenciável da afecção cardíaca orgânica, e ainda a pseudoangina do peito, um assunto delicado em termos de diagnóstico. Tópico B. Ataques de angústia acompanhados por distúrbios respiratórios, várias formas de dispneia nervosa, acessos semelhando asma e similares. Gostaria de enfatizar que mesmo esses ataques nem sempre vêm acompanhados de angústia reconhecível. Tópico C. Acessos de suor, geralmente à noite. Tópico D. Acessos de tremores e calafrios, muito facilmente confundidos com ataques histéricos. Tópico E. Acesso de fome devoradora, frequentemente acompanhados de vertigem. Tópico F. Diarreia sobrevindo em acessos. Tópico G. Acessos de vertigem locomotora. Tópico H. Acessos do que se conhece como congestão, incluindo praticamente tudo o que tem sido denominado de neurastenia vasomotora. Tópico I. Acesso de parestesias. Estes, porém, raramente ocorrem sem angústia ou uma sensação semelhante de mal-estar. Agora, no texto, eles prosseguem com a primeira sequência de tópicos. Tópico 5. O acordar em pânico à noite. O pavor nocturno dos adultos, que, em geral, se combina com angústia, dispneia, suores, etc. Muitas vezes, nada mais é do que uma variante do ataque de angústia. Esse distúrbio é determinante de uma segunda forma de insônia, dentro do campo da neurose de angústia. Além disso, estou convencido de que o pavor nocturno das crianças também exibe uma forma que pertence à neurose de angústia. O traço de histeria existente nele, a ligação da angústia, a reprodução de uma experiência apropriada ou de um sonho, dá ao pavor nocturno infantil a aparência de alguma coisa especial. O pavor, porém, também pode emergir em forma pura, sem qualquer sonho ou alucinação repetitiva. Tópico 6. A vertigem ocupa um lugar preeminente no grupo de sintomas da neurose de angústia. Em sua forma mais branda, sua melhor descrição é a de tonteira, em suas manifestações mais intensas, como os acessos de vertigens, com ou sem angústia, deve ser classificada entre os sintomas mais graves da neurose. A vertigem da neurose de angústia não é rotatória, nem afeta especialmente certos planos ou direções, como a vertigem de Meniere. Pertence à classe de vertigem locomotora ou coordenatória, tal como a vertigem da paralisia oculomotora. Consiste num estado
específico de mal-estar, acompanhado por sensações de que o solo oscila, as pernas cedem e é impossível manter-se em pé por mais tempo. Enquanto isso, as pernas pesam como chumbo e tremem, ou os joelhos se dobram. Essa vertigem nunca leva a quedas. Por outro lado, gostaria de esclarecer que esse tipo de acesso de vertigem pode ser substituído por um desmaio profundo. Outros estados de natureza do desmaio que ocorre na neurose de angústia parecem depender do colapso cardíaco. Os acessos de vertigem não raros são acompanhados pelo pior tipo de angústia, frequentemente combinada com distúrbios cardíacos e respiratórios. De acordo com minhas observações, as vertigens produzidas pela atitude pelas montanhas e precipícios participam com frequência da neurose de angústia. Além disso, não estou certo se não seria também correto reconhecer, ao lado destas, uma vertigo a stomatiolaeso, de origem gástrica. Tópico 7. Com base, por um lado, na ansiedade crônica, expectativa angustiada, e por outro, uma tendência a ataques de angústia acompanhados de vertigem, dois grupos de fobias típicas se desenvolvem, relacionando-se o primeiro com riscos fisiológicos gerais e o segundo com a locomoção. Pertencem ao primeiro grupo o medo de cobras, tempestades, escuridão, vermes e assim por diante, assim como o típico escrúpulo moral excessivo e algumas formas de mania de duvidar. Aqui, a angústia disponível é empregada simplesmente para reforçar aversões que estão instintivamente implantadas em todas as pessoas. Em geral, porém, uma fobia que atue de modo obsessivo só é formada se está assim no texto, acrescentar a ela a recordação de uma experiência em que a angústia tenha podido manifestar-se, como, por exemplo, depois de o paciente ter vivenciado uma tempestade ao desabrigo. É um erro tentar explicar tais casos como simples persistência de impressões fortes. O que torna essas experiências importantes e sua lembrança duradoura é, afinal, apenas a angústia que pôde emergir no momento da experiência e que, da mesma maneira, pode emergir agora. Em outras palavras, tais impressões só permanecem poderosas em pessoas com expectativa angustiada. O outro grupo inclui a agorafobia, com todas as suas formas acessórias, todas caracterizadas por sua relação com a locomoção. Muitas vezes constatamos que essa fobia se baseia num acesso de vertigem que a precedeu. Não penso, porém, que se possa postular tal acesso na totalidade dos casos. Ocasionalmente, constatamos que, após um primeiro acesso de vertigem sem angústia, a locomoção ainda continua possível sem restrição, embora daí por diante seja constantemente acompanhada de uma sensação de vertigem. Mas vemos que, em certas condições, como estar sozinho ou numa rua estreita, a locomoção fica impossibilitada quando a angústia vem somar-se ao acesso de vertigem. A relação dessas fobias com as fobias da neurose obsessiva, cujo mecanismo esclareci num artigo anterior desse periódico, é da espécie que se segue. O que elas têm em comum é que, em ambas, uma representação torna-se obsessiva em decorrência de estar ligada a um afeto disponível. O mecanismo de transposição do afeto, portanto, é válido em ambos os tipos de fobia, contudo, nas fobias da neurose de angústia.
Esse afeto tem sempre a mesma tonalidade que a da angústia. E 2. O afeto não se origina numa representação recalcada, revelando-se não adicionalmente redutível pela análise psicológica, nem equacionável pela psicoterapia. Portanto, o mecanismo da substituição não é válido para as fobias da neurose de angústia. Ambas as espécies de fobias e também as obsessões frequentemente aparecem lado a lado, embora as fobias atípicas baseadas nas obsessões não precisem brotar necessariamente do solo da neurose de angústia. Um mecanismo muito frequente e aparentemente complicado ocorre quando, no que era originalmente uma simples fobia pertencente a uma neurose de angústia, o conteúdo dessa fobia é substituído por outra representação, de modo que o substituto é subsequente à fobia. Geralmente, o que mais se emprega como substituições são as medidas protetoras, originalmente usadas para combater a fobia. Por exemplo, a mania especulativa é suscitada a partir dos esforços do sujeito para provar que ele não é louco, como lhe afirma sua fobia hipocondríaca. As hesitações e a dúvida, e mais ainda as repetições da folie du doute, mania de duvidar, emergem de uma dúvida justificável quanto à certeza do curso do próprio pensamento, já que está cônscio do persistente distúrbio deste por representações de tipo obsessivo, e assim por diante. Portanto, podemos afirmar que também muitas das síndromes da neurose obsessiva, como a folie du doute e outras semelhantes, devem ser consideradas clínica, se não conceitualmente, como pertencentes à neurose de angústia. 8º tópico. As atividades digestivas sofrem apenas alguns distúrbios na neurose de angústia, mas estes são característicos. Sensações como uma inclinação ao vômito e a náusea não são raras, e o sintoma da fome devorada pode, isoladamente ou em conjunto com outros sintomas, como as congestões, suscitar um ataque de angústia rudimentar, como mudança crônica, análoga à expectativa angustiada. Encontramos uma disposição à diarreia, o que tem ocasionado os mais estranhos erros de diagnóstico. Se não me engano, foi para essa diarreia que Moebius, em 1894, chamou a atenção recentemente num pequeno artigo. Suspeito ainda que a diarreia reflexa de Peyer, que ele deriva de distúrbios da próstata, Peyer, 1893, nada mais é que essa diarreia de neurose de angústia. A ilusão de uma relação reflexa é criada porque os mesmos sintomas que atuam na etiologia da neurose de angústia atuam na deflagração de tais afecções da próstata e distúrbios semelhantes. O comportamento do aparelho gastrointestinal na neurose de angústia apresenta um agudo contraste com a influência da neurastenia nessas funções. Os casos mistos mostram com frequência a familiar alternância entre diarreia e constipação. A análoga a essa diarreia é a necessidade de urinar, que ocorre na neurose de angústia. Tópico 9. As parestesias que podem acompanhar os acessos de vertigem ou angústia são interessantes porque, tal como as sensações da aura histérica, associam-se numa sequência definida, embora eu considere que essas associações, contrariamente às histéricas, são atípicas e mutáveis. Outra similaridade com a histeria fornecida pelo fato de que, na neurose de angústia, ocorre uma espécie de conversão
para sensações corporais que pode facilmente passar despercebida. Por exemplo, para os músculos reumáticos, grande número do que se conhece como indivíduos reumáticos, que além disso se pode demonstrar serem reumáticos, sofre na realidade de neurose de angústia. Ao lado desse aumento da sensibilidade à dor, tenho também observado, em muitos casos de neurose de angústia, uma tendência às alucinações, e estas não podem ser interpretadas como histéricas. Tópico 10. Vários dos sintomas que mencionei que acompanham ou substituem um ataque de angústia aparecem também sob forma crônica. Nesse caso, são ainda menos fáceis de reconhecer, pois a sensação ansiosa que os acompanha é menos clara que num ataque de angústia. Isso se aplica particularmente à diarreia, à vertigem e às parestesias. Assim como um acesso de vertigens pode ser substituído por um desmaio, a vertigem crônica pode ser substituída por uma sensação permanente de grande fraqueza, lassidão e assim por diante. Título 2. Incidência à etiologia da neurose de angústia. Em alguns casos de neurose de angústia, não se descobre absolutamente nenhuma etiologia. Vale notar que, em tais casos, raramente há dificuldade em se estabelecerem provas de uma grave tara hereditária. Mas quando há fundamentos para se considerar a neurose como adquirida, uma cuidadosa investigação orientada nesse sentido revela que um conjunto de perturbações e influências da vida sexual são os fatores etiológicos atuantes. Estes, à primeira vista, parecem de natureza variada, mas logo revelam o caráter comum que explica por que tem um efeito similar no sistema nervoso. Além disso, fazem-se presentes isoladamente ou em conjunto com outras perturbações de tipo banal, entre parênteses a palavra stock, às quais podemos atribuir um efeito de contribuição. Essa etiologia sexual da neurose de angústia pode ser demonstrada com tão esmagadora frequência que me arrisco, no âmbito deste pequeno artigo, a desconsiderar os casos em que a etiologia é duvidosa ou diferente. A fim de que as condições etiológicas sob as quais ocorre a neurose de angústia possam ser apresentadas com maior precisão, será recomendável considerarmos separadamente homens e mulheres. Nas mulheres, deixando de lado por hora sua predisposição inata, a neurose de angústia ocorre nos seguintes casos. Tópico A. Como angústia virginal ou angústia nas adolescentes. Inúmeras observações inequívocas me têm demonstrado que a neurose de angústia pode ser produzida nas meninas que se aproximam da maturidade, por seu primeiro contato com o problema do sexo, por qualquer revelação mais ou menos repentina de algo até então escondido, por exemplo, pela visão do ato sexual ou por conversas ou leituras sobre esse assunto. Tal neurose de angústia combina-se com a histeria de maneira quase típica. Tópico B. Como angústia da recém-casada, as jovens casadas que permaneceram anestésicas durante suas primeiras coabitações, não raro, adoecem de neurose de angústia, que volta a desaparecer tão logo a anestesia cede lugar à sensibilidade normal, já que a maioria das jovens esposas continua saudável quanto a uma anestesia inicial desse tipo. Deduz-se daí que, a fim de que esse gênero de angústia possa emergir, outros determinantes são requeridos e eu os mencionarei mais adiante. Tópico C. Como angústia nas mulheres cujos maridos sofrem de ejaculação precoce ou de potência
marcantemente enfraquecida, e D, cujos maridos praticam um coito interrompido ou reservatus. Esses casos C e I integram-se numa mesma classe, pois, analisando um grande número de exemplos, é fácil nos convencermos de que eles dependem simultaneamente de a mulher obter ou não satisfação no coito. Se não deparamos com a condição da gênese de uma neurose de angústia, por outro lado, ela escapa da neurose quando o marido, que sofre de ejaculação precoce, consegue repetir o coito imediatamente com maior sucesso. O coitus reservatus através do côndom não é nocivo às mulheres, desde que esta seja rapidamente excitável e o marido muito potente. De outro modo, essa espécie de intercurso preventivo não é menos nociva que as demais. O coito interrompido é quase sempre prejudicial para a mulher, porém só é quando o marido o pratica descuidadamente, isto é, quando interrompe a relação tão logo ele se aproxima da emissão, sem se importar com o curso da excitação nela. Quando, por outro lado, o marido aguarda a satisfação da mulher, o coito corresponde a uma relação normal para ela, mas ele padecerá de neurose de angústia. Coligi e analisei um grande número de observações em que estas asserções se fundamentam. Tópico E. A neurose de angústia ocorre também como angústia em viúvas e mulheres voluntariamente abstinentes, não raro numa combinação típica como representações obsessivas. E, tópico F, como angústia no climatério, durante o último grande aumento da necessidade sexual. Os casos C, D e E abarcam as condições em que a neurose de angústia no sexo feminino surge de maneira mais frequente e rápida, independentemente da predisposição hereditária. É com referência a esses casos curáveis e adquiridos que tentarei mostrar que as perturbações sexuais neles descobertas são, na realidade, o fator etiológico da neurose. Antes de fazê-lo, entretanto, discutirei os determinantes sexuais da neurose de angústia nos homens. Proponho distinguir os seguintes grupos, todos os quais têm analogias nas mulheres. Tópico A. A angústia em homens voluntariamente abstinentes, frequentemente combinada com sintomas de defesa, ideias obsessivas, histeria. Os motivos responsáveis pela abstinência voluntária implicam que muitas pessoas com predisposição hereditária, excêntricas, etc., incluem-se nessa categoria. Tópico B. Angústia em homens em estado de excitação não consumada. Por exemplo, durante o período do noivado ou naqueles que, por medo das consequências da relação sexual, se contentam em tocar ou contemplar as mulheres. Esse grupo de determinantes, os quais, aliás, podem aplicar-se sem alterações ao outro sexo, durante o noivado ou em situações onde se evita a relação sexual, fornece os casos mais puros da neurose. Tópico C. A angústia em homens que praticam um coito interrompido. Como se disse, este é nocivo à mulher quando praticado sem respeito à sua satisfação, mas é nocivo ao homem quando este, para proporcionar-lhe satisfação, dirige voluntariamente o coito e adia a emissão. Desse modo, torna-se inteligível porque, quando um casal pratica o coito interrompido, em geral, apenas um dos parceiros adoece. Nos homens, além disso, é raro o coito interrompido produzir uma neurose de angústia pura em geral. Produz uma mistura de neurose de angústia e neurastenia. Tópico D.
A angústia em homens senescentes. Há homens que têm um climatério como as mulheres e que desenvolvem uma neurose de angústia nessa ocasião de potência decrescente e crescente libido. Finalmente, devo acrescentar 2 outros casos que se aplicam a ambos os sexos. Tópico A. As pessoas que, em decorrência de praticarem a masturbação, tornaram-se neurastênicas, caem vítimas da neurose de angústia, tão logo abandonam sua forma de satisfação sexual. Tais pessoas tornam-se particularmente incapazes de tolerar a abstinência. Devo assinalar aqui como um dado importante para a compreensão da neurose de angústia que qualquer desenvolvimento pronunciado dessa afecção só ocorre entre os homens que continuaram potentes ou entre as mulheres que não são anestésicas. Entre os neuróticos cuja potência já foi severamente comprometida pela masturbação, a neurose de angústia resultante da abstinência é muito leve e geralmente restrita à hipocondria e à vertigem crônica branda. A maioria das mulheres, de fato, deve ser considerada potente. A mulher realmente impotente, isto é, realmente anestésica, é similarmente pouco suscetível à neurose de angústia e tolera notavelmente bem as perturbações que descrevi. Nesse artigo, ainda não me agradaria discutir até que ponto, além disso, é justificável postularmos qualquer relação constante entre determinados fatores etiológicos e determinados sintomas no complexo da neurose de angústia. Tópico B. A última das condições etiológicas que tenho a apresentar parece, à primeira vista, não ser de natureza sexual. A neurose de angústia também emerge em ambos os sexos como resultado do fator de sobrecarga de trabalho ou esforço exaustivo, como, por exemplo, após noites em claro, atendimento a pessoas doentes ou mesmo após enfermidades graves. A principal objeção a meu postulado de uma etiologia sexual na neurose de angústia terá provavelmente o seguinte cunho: as condições anormais de vida sexual, do tipo que descrevi, são constatadas com tão grande frequência que estamos fadados a encontrá-las sempre que procurarmos por elas. Sua presença nos casos de neurose de angústia, que enumerei, não prova, portanto, que nelas tenhamos descoberto a etiologia das neuroses. Ademais, o número de pessoas que praticam um coito interrompido e coisas semelhantes é incomparavelmente maior que o número das pessoas afligidas pela neurose de angústia, e a grande maioria das primeiras tolera muito bem essa perturbação. A isso devo responder, em primeiro lugar, que, considerando a frequência admitidamente enorme das neuroses, sobretudo de neuroses de angústia, por certo, não seria correto esperar encontrar para elas um fator etiológico de ocorrência rara. Em segundo lugar, que um postulado de patologia é, efetivamente, atendido quando, numa investigação etiológica, é possível demonstrar que a presença de um fator etiológico é mais frequente do que seus efeitos, já que, para que estes ocorram, talvez seja preciso que existam outras condições adicionais, tais como predisposição, soma de elementos etiológicos específicos ou reforço por meio de outros fatores banais. E ainda que uma dissecção detalhada de casos adequados de neurose de angústia comprova, sem sombra de dúvida, a importância do fator sexual. Aqui, entretanto, vou restringir-me ao fator etiológico
isolado do coito interrompido, ressaltando certas observações que o confirmam.